Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 23 de maio. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 15, versículos de 12 a 17. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Não existe maior amor do que aquele que dá a sua vida pelo seu amigo. Eu não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu mestre, e eu vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Por isso eu vos chamo de amigos. E vós sereis meus amigos se fizerdes tudo aquilo que eu vos mando. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi e vos enviei para irdes e produzir fruto, e que o vosso fruto também permaneça. Assim, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, ele vos concederá. O que eu vos ordeno é isto: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus. Uma palavra que vai, pela força do Espírito, rompendo os obstáculos naturais que nós temos em nossos ouvidos, em nossos olhos, em nossos corações, principalmente com as más educações que nós recebemos em casa, ou das teorias que nós abraçamos, ou dos contravalores que foram fermentando o nosso coração. Por isso, hoje, já na primeira leitura, retirada dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos as conclusões do primeiro concílio da história, o Concílio de Jerusalém. E a palavra concílio significa buscar caminho comum. Aquilo que mais tarde Santo Agostinho vai nos ensinar. No essencial, a unidade. No acessório, a pluriformidade. De tal modo que a nossa igreja busca e luta para viver uma comunhão, e manter a comunhão da igreja não é fácil. Porque uns querem entender a comunhão como igualitarismo. Todos têm que vestir do mesmo modo, fazer do mesmo modo, rezar do mesmo modo, e isso não pertence à identidade da igreja. Porque a igreja é una, santa, católica e apostólica, que mantém a sua unidade na pluriformidade das culturas, das línguas, das tradições. E às vezes, uma das tradições querem então impor o seu modo para o outro. Impor, dizendo que é a mais verdadeira, que é a mais certa. E aqui está então o Concílio de Jerusalém. Porque os fariseus cristãos, ou cristãos que vieram do farisaísmo, eles querem impor a circuncisão para os primeiros cristãos, os pagãos. Para aqueles pagãos que se tornavam cristãos, de modo que eles também teriam que circuncidar, como faziam os judeus, para só depois serem cristãos. E os apóstolos definem não, é pela graça de Jesus Cristo, já não há mais judeu e nem pagão, nem grego, todos somos salvos pela graça em Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, e isso sim, o essencial, aquele creio que eu professo e que você professa. Aquele creio que é a carteira de identidade de todo crente católico que vive a unidade na pluriformidade. Agora, sustentar a comunhão da igreja é algo muito tênue, é algo muito frágil, que somente o Espírito Santo pode conceder. E os discípulos buscam o discernimento do Espírito hoje e vão enviar 2 apóstolos para confirmar as decisões, onde os pagãos não deveriam participar dos banquetes das carnes sacrificadas e também das uniões ilegítimas. Aqui estão as 2 orientações. No mais, poderiam viver em todas as cidades, em todos os povos, não tem vestes diferentes, comidas diferentes, não. Eles vivem em todas as cidades, eles vivem em todos os povos, não tem língua diferente, mas eles se misturam. Agora, o seu comportamento deve ser diferente. Aí sim. Então, agora entremos no Evangelho. Porque Jesus volta de novo a algo muito difícil para todos nós, este amor cristão. Aquele amor que Jesus vai dizer:
amai os vossos inimigos e fazei o bem àqueles que vos fazem o mal. Amai os vossos inimigos, vós aprendestes isto. Amarás o teu próximo, o teu irmão, o que pensa como você, o que vive como você, e vai odiar aquele que reza diferente, aquele que pensa diferente, aquele que está numa outra igreja diferente. Esse aí você deve odiar. E Jesus vai dizer, não, esse não é o amor cristão. Esse não. O que eu vos ordeno é o único imperativo, é a única ordem que Jesus dá aos seus discípulos. É o único imperativo. Amai-vos uns aos outros. E de onde que vem este amor? Do amor que Jesus recebeu do Pai. Por isso ele vai dizer, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permaneçam no meu amor. E vocês permanecerão no meu amor se guardardes os meus mandamentos. Aí sim, se vocês guardarem os meus mandamentos e permanecerem em mim, vocês serão meus discípulos. E agora vem toda uma reflexão de intimidade de Jesus com seus discípulos, que Jesus ama. Os discípulos também são amados por Jesus. Por isso ele vai dizer, como eu vos amei, assim também vós devereis amar. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui está o grande desafio para mim e para você, porque primeiro temos que nos sentir amados para depois amar. Já não vos chamo de servos, diz Jesus. Não chamo a vocês de servos, eu chamo a vocês de amigos. Mas vocês serão meus amigos se guardarem os meus mandamentos e cumprirem o que eu vos mando. Aqui está a intimidade com Jesus. Quando eu guardo os seus mandamentos e quando eu cumpro, eu vivo aquilo que ele me propõe, ainda que eu carregue as minhas incoerências, ainda que eu carregue as minhas fragilidades humanas, ainda que eu carregue também uma certa dosagem de hipocrisia, todos nós. Mas mesmo assim devemos lutar para guardar os mandamentos do Senhor e fazer aquilo que ele nos mandou. Não foram vocês que me escolheram. Não somos nós que nos alistamos no exército de Jesus. Não somos nós que nos alistamos no clube de Jesus. É ele que nos atrai. É ele que nos atrai pelo mistério da cruz, mas é o Pai que nos conduz a Jesus. É o Pai que nos desvela o mistério de Jesus. E é Jesus depois que nos atrai para o Pai. Por isso ele vai dizer, não foram vocês que me escolheram. Fui eu que vos escolhi. E vos escolhi para que vás. E também para que produzam frutos. E para que o fruto de vocês permaneçam. De modo, então, que tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Mas o que eu vos ordeno é que vos ameis uns aos outros. Nesse mundo todo, agora estremecido novamente por guerras, porque cada século teve as suas guerras. Nesse mundo tão estremecidos por violências institucionais, violências midiáticas, nesse mundo hoje tão estremecido novamente pelo signo da violência, a mensagem cristã continua a ecoar. A loucura do amor cristão continua a querer ser levedura, ser fermento na história, para poder fermentar os corações de todos os homens e mulheres para esta ordem de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Essa é uma palavra hoje que exige de mim e de você desarmamento do coração, porque a paz começa em casa. A paz começa quando eu e você conseguimos desarmar os nossos corações, porque a primeira arma que um ser humano traz consigo é isso aqui, ó. É a primeira arma. E quando isso aqui é movido por um coração violento, por a irritabilidade, pelo ódio, pela ira, isso aqui se converte também em uma arma. Para sanar a violência do mundo, faz-se necessário também curar os corações. Desarmar o coração de cada menino e menina que chore neste mundo. Então aqui está o grande desafio. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos. O que eu vos ordeno é isto. Amai-vos uns aos outros. E assim todos conhecerão que vocês serão meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Amém.